Assim diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas 5, versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Aleluias. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Feche tua Bíblia, coloque em teu assento, e ainda de pé, vamos levantar um clamor aqui, em concordância com toda a igreja, convidando o Espírito Santo de Deus a estar presente, a passar conosco essa virada de ano, e a trazer a nós, meus queridos, ainda nessa noite, uma palavra profética, rema, revelada, que venha gerar mudança em nossas vidas, em nosso caráter, em nome de Jesus. Você que crê, meus queridos, que ainda nessa noite o Pai pode vir a encher essa casa de fumaça, mediante tanta glória, mediante tanta presença, eu quero desafiar você nessa noite a oferecer o teu melhor para Deus. É o teu último culto desse ano, e nós automaticamente iremos entrar em um ano novo. E você pode começar esse ano novo, meus queridos, oferecendo para Deus o teu melhor. Quando nós entramos dentro da casa de Deus, meus queridos, com o nosso espírito, o nosso coração voltado completamente para o Pai, com um desejo de oferecer para Ele o melhor, quando isso se torna uma verdade dentro de mim, quando isso se torna real dentro de mim, eu estou vindo aqui, meus queridos, não para cumprir um ato religioso. Eu estou vindo aqui, meus queridos, não para agir como centenas e milhares de pessoas que têm como prática virar o ano dentro da igreja com a esperança, meus queridos, de oferecer o primeiro culto do ano a Deus, com a fé e a esperança de todo o teu ano em seguida ser um ano melhor. Meus queridos, muitos ímpios, muitos pagões fazem isso nos dias de hoje. Pessoas que não estão nem aí para com Deus, pessoas que vivem o ano inteiro no pecado, no mundo, mas a virada de ano tem que estar na casa de Deus, porque é sagrado para Ele. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que isso não muda a tua vida, isso não muda a tua história. O que muda a nossa vida, o que muda a nossa história, meus queridos, é a nossa entrega real e viva para com Deus. Então esse culto não pode ser um culto religioso para nós. Nós não podemos deixarmos que a emoção da virada de ano mexer com o nosso espírito, porque tem pessoas que se tornam santos somente nesse dia, que é a véspera do ano novo. O cabra se torna santo, cheio de fé e esperança. Não, a partir de agora a minha vida vai ser diferente, vai ser uma vida melhor. A partir de agora eu vou tomar posição. 2 dias depois, mas que está fundado num pecado, praticando aquilo que não agrada o teu Senhor. Porque pessoas como essa costumou passar, mosquitos, na igreja, simplesmente como um ato religioso ou algo do tipo, mosquitos. Mas esse culto é um culto como todos os demais cultos. Amém? Irei repetir, esse culto é como todos os demais cultos. E eu quero finalizar dizendo para você, meus queridos, como todos os demais cultos, também é um culto de glória, de presença e de poder, porque a presença do Espírito Santo de Deus é que dá valor ao culto. A realidade do Espírito Santo de Deus. Ah, não, mas hoje é culto virar de ano. Uau, eu estou com a minha melhor roupa, passei uma maquiagem, fiz o meu cabelo, e eu estou lá para glorificar o meu Senhor. E você está longe de Deus, porque o teu espírito não está voltado para com Deus. Deus não está nem aí com a tua maquiagem, Deus não está nem aí com as tuas vestes, Deus não está nem aí com a tua aparência. Ele quer o teu espírito, Ele quer o teu ser, Ele quer a tua entrega. Ei, meus queridos, a Bíblia diz que o teu Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, eu adoro em espírito e em verdade. O teu espírito está nu e patente aos olhos de Deus.
A tua verdadeira pessoa não está maquiada. A tua verdadeira pessoa não está trajada. A tua verdadeira pessoa é o Espírito que habita dentro do teu corpo. Não, mas hoje é um culto especial, eu tenho que me aprontar. Todos os dias você tem que se aprontar para o teu Senhor Jesus. Todos os dias você tem que andar como uma princesa para o teu Senhor Jesus. Todos os dias você tem que andar como um príncipe para o teu Senhor Jesus. Todos os dias é dias, meus queridos, de cultos especiais. Eu sou assim, meus queridos, eu abro a minha boca e deixo Deus começar a falar, sabe? Eu sei de uma coisa, Deus tem algo para desenrolar aqui nessa noite. Ele me deu um sonho de uma palavra para ser liberada aqui nessa noite, e Deus vai transformar vidas nessa palavra. Quero desafiar você a abrir o teu coração agora, Deus. Quero desafiar você a convidar com sinceridade o Espírito Santo de Deus. Hoje não somente é um culto de virada de ano, mas também, meus queridos, é culto de Santa Ceia ao Senhor. E Santa Ceia, meus queridos, representa comunhão real e viva com nosso Senhor. Mas, meus queridos, no mesmo tempo que nós participamos do pão e bebemos, meus queridos, do sangue de Cristo, deixa eu dizer, meus queridos, a palavra de Deus diz que muitos comem e bebem para a tua própria condenação, porque come e bebe indignamente. Quem são esses, meus queridos? Pessoas de coração duro, que não abrem o teu coração para Deus, para que Deus possa tratar, para que Deus possa moldar. Nessa noite Deus vai quebrar, meus queridos, protocolo. Deus vai mexer com tua ferida. Eu oro para que Deus venha te pegar ainda nessa noite, e você venha voltar para a tua casa transformado pela tua palavra. Talvez você não diz, eis assim diz o Senhor. Você não iremos, talvez você não irá ouvir eu dizendo algo do tipo, ou que seja ninguém aqui nessa noite, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Se você não valoriza a palavra de Deus, ei, você está caminhando para o inferno e você não está enxergando. Não, eu gosto de culto de poder, de reteté. O culto de poder, de reteté, meus queridos, é o culto de palavra. Palavra, porque é a palavra que molda o nosso caráter. Você pode sentir Deus, você pode ser tocado por Deus, e depois, meus queridos, estar na mesma mermice do lado de fora. Deus quer gerar mudança na tua vida nessa noite. E eu estou aqui como um profeta para profetizar que 2020 será diferente em tua vida. Será, meus queridos, um ano de rompimento. Aquele eu estou profetizando já tem vários dias. Não sei se filho já captou eu liberando essas palavras. Não sei se filho já estava ali atento em espírito com o que eu estava liberando dos meus lábios. Aquele que não pregava vai pregar. Aquele que não louvava vai louvar. Deus vai levantar aquele, meus queridos, que ninguém dava nada por ele. Deus vai apostar naquele que, meus queridos, todos diziam, não, mas esse daí já ficou para trás. Quando você menos pensar, aquele que se você estava dizendo que ficou para trás, vai estar voando na maiores alturas. E você vai ter que olhar de binóculo para enxergar ele, porque você não quer posicionar. Mas aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, se posicionar com a palavra de Deus, será um ano de rompimento em tua vida, rompimento espiritual. Eu não estou aqui nessa noite para profetizar bens financeiros sobre a tua vida, não. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida espiritual. O homem, ele começa, meus queridos, o teu relacionamento com Deus no espírito e termina no espírito. Glória a Deus. 2 Samuel 6, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Fecha tua Bíblia, coloque ela em teu assento, 1 minutinho ainda de pé. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos, carecemos, Pai.
Carecemos, Senhor. Somente o Senhor pode falar aos nossos corações e nos dar propósito, nos dar, meu Pai, direção nessa noite. A partir de agora, esforce para ninguém usar o banheiro. Ore um minutinho. Estamos em contagem regressiva aqui, meus queridos, para uma virada de ano. E estamos, meus queridos, profetizando tantos dias que 2020 será diferente em nossas vidas. Mas por que, meus queridos, ele pode ser diferente em nossas vidas? Por causa de verdades contidas na palavra de Deus, que uma vez vemos que ficar então impregnado em nossos corações. Se não é a revelação da palavra de Deus dentro de nós, nada irá mudar. Pede a Ele uma palavra que venha mudar a tua estrutura, que venha mudar a tua direção, que venha te dar princípios, que venha te dar caráter. Pede a Ele uma palavra que venha trazer a revelação dos céus para a terra. Pede a Ele uma palavra rema, que venha abrir porta para você, que venha trazer resultados em tua vida, em tua caminhada. Um minuto. Peça a Ele, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Te convidamos, amigo Espírito Santo. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Papai. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos entender, meu Pai, o Teu querer, o Teu propósito para com as nossas vidas nessa noite. Amigo Espírito Santo, fale conosco, meu Senhor. Fale conosco, amigo Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. E ainda nessa noite traga um avivamento aqui, tocando nos lugares mais áridos, enchendo a Tua igreja, a Tua noiva. Eu creio, Pai, em uma igreja cheia do Teu Espírito. 2020, meu Pai, se levantará labaredas de fogo, meu Pai, sobre o governador Valadares. Em nome de Jesus, Senhor. 2020 levantarão profetas, ministros, embaixadores dos céus. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma o Teu lugar de honra, meu Pai. Prometemos dar ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor irá fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis sentar, meus queridos. Estou ganhando tempo aqui nessa noite para mim poder expressar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte a tua atenção, meus queridos, para mim. De olhos abertos, de olhos fechados, da forma que você achar melhor. Contanto que você esteja focado aqui na frente. Ao que o Espírito Santo de Deus irá me usar para te ensinar nessa noite. No plano original de Deus, meus queridos, prestai atenção. Não existe filhos fracassados. No plano original de Deus, meus queridos, não existe filhos em escassez. No plano original de Deus, meus queridos, não existe, meus queridos, filhos enfermos, doentes. Não existe. No plano original de Deus, meus queridos, não existe filhos abatidos. Não existe. No plano original de Deus, meus queridos, não existe filhos vazios de Deus, não, porque todos os filhos do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus, são cheios da Tua unção e do Teu poder sem limites. No plano original de Deus, todos os filhos e filhas de Deus são completamente revestidos pela glória de Deus. No plano original de Deus, meus queridos, não há carência. No plano original de Deus, meus queridos, não há um filho que passa privações sobre essa terra. Ele pode passar, meus queridos, pelas diversidades, mas não pela privação. Ele pode passar por dias difíceis, meus queridos, mas a presença de Deus sempre estará ali para trazer respaldo, para trazer, meus queridos, direção, para trazer, meus queridos, aquilo que Ele precisa para continuar rompendo, ainda que você esteja enfrentando deserto em tua vida. Mas eu deixo te dizer algo, meus queridos, o deserto na vida do homem e da mulher de Deus não é, meus queridos, o fim da tua
tua história é apenas um pequeno minúsculo, uma pequena fragrância da tua trajetória sobre essa terra. Mas o problema, que nos dias de hoje nós encontramos homens e mulheres vivendo a tua eternidade, a tua vida inteira no deserto, e as pessoas não sabem por que o deserto nunca acaba. Ele passa por um deserto, ele enfrenta uma adversidades, ele sai de um problema e já entra em outro. Por quê? Porque eu irei entrar no segredo para que você possa mudar essa tua situação. Pensamos que em uma geração que tem obtido muito pouco resultado na presença de Deus. Pensa em uma geração que tem obtido muito pouco resposta na presença de Deus. É esta geração. Não é a geração do passado, nem a que está por vir. É esta geração, e você pertence a essa geração. Eu quero te dizer que você corre um grande risco de fazer parte, dessa multidão que tem obtido muito pouco resultado na presença de Deus. Satanás tem conseguido enganar a muitos nos dias de hoje, dizendo para muitos que eles estão vivendo, meus queridos, o cumprimento das promessas, a abundância dos céus, dizendo para muitos, meus queridos, que eles estão vivendo, meus queridos, uma vida abençoada, sendo que a realidade, meus queridos, tudo que eles têm usufruído são de migalhas, somos de restos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Isaías 1, versículo 19, começando por Isaías, diz: e se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra tem estado em teu prato, o melhor dessa terra tem estado em tua casa, o melhor dessa terra tem estado à tua volta. Faça uma auto-reflexão. João 10:10, o Senhor Jesus declarou: eu vim para que tenhais vida e a tenha vida em abundância. A pergunta é a seguinte: a vida que você tem levado, temos que lhes batido com aquilo que Jesus tem liberado? Realmente você pode glorificar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu tenho vivido uma vida em abundância. Você sabe o que é vida em abundância, meus queridos? É você receber suprimento nos 4 níveis da unção. O primeiro nível, meus queridos, é o nível físico. No físico você precisa ter vigor, saúde. No físico você precisa queimar para Deus. O segundo nível, meus queridos, é o nível sentimental. Deus, Ele quer nos realizar em nossa vida sentimental. Eu já ensinei sobre essas verdades aqui. Começando, meus queridos, em nossa vida sentimental, Deus alinha o nosso sentimento com o sentimento dele, nos levando a amar o nosso Senhor acima de todas as coisas. E depois na vida conjugal, o terceiro nível, meus queridos, para nós vivermos vida em abundância, é o nível financeiro. Precisamos receber prosperidade, precisamos receber honra. Não, meus queridos, não estou falando para você tomar posse pela fé. Todo mundo aí está tomando posse, mas, meus queridos, as suas vidas não glorificam a Deus. Por quê, meus queridos? Porque o ímpio, ele olha para você, está nem aí, nem agarrado que você está vivendo pela fé. Ele quer ver resultados. Se ele olha para você e vemos que os resultados, então ele irá te ouvir. Mas se ele não vê resultado, você não tem bagagem para conversar com as pessoas do lado de fora. O quarto nível, meus queridos, é o nível espiritual, aonde nós forjamos a intimidade com o Pai, aonde nós, meus queridos, conquistamos a unção e os dons espirituais. Isso é vida e vida com abundância. Mas isso tem faltado no meio do povo de Deus. Meus queridos, nós vivemos dias caóticos, dias difíceis, aonde a grande maioria do povo de Deus tem vivido, meus queridos, de ilusão, um cristianismo de fachada. Por quê, meus queridos? Porque as suas vidas não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz algo e eles vivem, meus queridos, de uma forma completamente oposta. E o mais triste é que eles batem no peito dizendo que as tuas vidas estão pautadas na palavra e que eles estão vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos, meus queridos, que isso não é real. Nós sabemos que isso não é verdade. Se nós fazermos, meus queridos, uma auto-reflexão aqui agora, nós iremos descobrir que isso é verídico. Eu não estou aqui, meus queridos, para abaixar a autoestima de ninguém, não. Eu estou aqui para dizer verdades, para despertar você para uma verdade que nós vamos mergulhar aqui nessa noite. Precisamos nos despertar, meus queridos, para quê? Para, meus queridos, buscar a presença de Deus. Existem coisas para ser alinhado em nossas vidas, existem coisas para ser moldadas em nossas vidas, mas você sabe, meus queridos, que está impedindo de Deus, meus queridos, cumprir o propósito dele em nossas vidas? É o nosso eu, é a nossa carne, meus queridos,
a nossa pessoa, cheio de nós não conseguimos reconhecer que nós precisamos ser tratados por Deus, nós não conseguimos reconhecer que existem coisas de errado em minha vida. Ei, meus queridos, nós não conseguimos reconhecer que eu preciso ser moldado por Deus. Conseguimos enxergar o erro na vida do nosso irmão da direita, conseguimos enxergar o erro na vida da nossa irmã da esquerda, conseguimos vermos que os problemas em tudo e em todos, mas o único que nós não conseguimos enxergar o problema são em nós mesmos. Isso precisa ser mudado, meus queridos. 2020 só será, meus queridos, um ano diferente em tua vida se você começar a olhar para você, se você começar a fazer uma autorreflexão. A pergunta é o seguinte: como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está a tua vida com o Espírito Santo de Deus? Meus queridos, eu te faço uma segunda pergunta também ainda nessa noite. Se você praticar exatamente o que você praticou nesse ano de 2019, se você replicar cada ato, cada atitude sua em 2020, como será o teu 2020? Meus queridos, será que o teu 2020 não será simplesmente uma réplica do teu 2019? Meus queridos, será que você não irá viver as mesmas coisas que você, meus queridos, viveu aqui em 2019? Eu quero te dizer, meus queridos, que se não houver mudança em tua vida, se não houver, meus queridos, mudança em tua história, olhe e grave 2019, porque, meus queridos, exatamente 2019 vai ser exatamente o 2020 em tua vida. Não aposta, queimado, está repreendido. Não está queimado nem repreendido não, meu bonitinho. Eu estou falando de Bíblia. Pessoas que não têm mudança em teu caráter, pessoas que não têm atitude, mosquitos, para melhorar, pessoas, mosquitos, que não, mosquitos, reconhecem que precisa ser moldado por Deus. Ele nada e morre na praia, meus queridos. Deus só pode levantar e honrar pessoas compromissadas com tua palavra. Deus só pode levantar e honrar pessoas, mosquitos, que se alinham ao centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: se nós estamos alinhados ao centro da vontade de Deus, meus queridos, a mão de Deus vem sobre nós, e isso é notório. As pessoas veem. Por quê? Porque as bênçãos começam a correr atrás de nós. E quando eu falo de bênção, meus queridos, não estou falando só de coisas materiais, não. Meus queridos, a unção, a presença de Deus são bênçãos do Pai, delegado e liberado sobre nós. Aonde nós chegamos, nós fazemos a diferença. Terceira pergunta: você tem feito a diferença nos dias de hoje? As pessoas à tua volta têm visto a diferença em tua vida, em teu ministério? Quando você tem uma oportunidade para expressar de Jesus, quando você tem uma oportunidade, talvez até mesmo de adorar, ou de alguma maneira, mas quiser expressar a natureza de Deus, as pessoas têm visto a diferença? E nós vivemos um mundo, mas quiser, em que nós dizemos: estou vivendo pela fé. Eu estou me movendo pela fé. De fé você não tem nada. De fé, meus queridos, você passou bem longe, porque fé é ação. A palavra fé, a tradução dela significa ação. Quando você verdadeiramente crer na palavra de Deus, você tem ação mediante a palavra de Deus. Agora, se você não tem conseguido ter ação mediante a palavra de Deus, é porque você nunca teve fé. E o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer um despertamento a cada um de nós aqui nessa noite, para que nós venhamos mudar algumas atitudes nossas, para que nós venhamos iniciar um ano de 2020 para romper e viver o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus não é difícil. Vivermos que honra da parte de Deus não é difícil. Viver o extraordinário de Deus sobre essa terra não é difícil. Alcançarmos aqueles bens materiais sobre essa terra não é difícil. Após você não sabe o que você está falando, tem passado dias tão difíceis, tenha visto tanta escassez na minha vida, no meu lar, na minha casa, dificuldade para conquistar tantas coisas. Eu não tenho visto dificuldade para conquistar nada na minha vida, nem na minha casa. Tudo que eu tenho gerado, o Espírito Santo de Deus tem sido fiel para manifestar. Os meus filhos mais chegados sabem do que eu estou falando. Tudo que eu coloquei no Yom Kippur, Deus já realizou. Por quê, meus queridos? Porque o evangelho que eu tenho servido é um evangelho de resultado. E eu quero que vocês venham ter resultado como filhos e filhas. Eu não quero que vocês venham olhar para mim, eu quero que vocês venham olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder para gerar vida. A palavra de Deus tem um poder, meus queridos, para trazer prosperidade. A palavra de Deus tem um poder, meus queridos, para trazer existência que não existe. Basta você se alinhar com a palavra de Deus. Deus não tem filhos prediletos nem favoritos. A palavra de Deus diz no livro, meus queridos, de Atos 10, versículo 34: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esta é a palavra de Deus.
Mas o problema é que nos dias de hoje, meus queridos, nós queremos viver de emoções. Não queremos examinar as nossas vidas, não queremos, meus queridos, bater um papo reto com Deus, nem um papo reto, meus queridos, com um pastor, com um apóstolo, não. Eu não preciso conhecer as suas fraquezas, nem as suas limitações, não. Jesus, meus queridos, quer ouvir da tua boca. Tem coisas que Deus pode fazer em nossas vidas somente quando nós abrimos nossa boca e confessamos para Ele. Existem muitos, meus queridos, nos dias de hoje caminhando, meus queridos, na direção errada. E os resultados não são satisfatórios, e as pessoas perguntam, não, mas por que não aconteceu ainda? Outros, meus queridos, se iludem, dizendo que está no tempo de Deus. Ei, minha princesa, meu príncipe, você vai perceber que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, sim, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você vai estar na fila ainda da espera. Não, estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Tira o som aí, tem um som passando aí, meu filho. Ou é aqui? Eu estou esperando em Deus. Eu estou aguardando em Deus. E eles vivem, meus queridos, pela fé, sabe? É um cumprimento de uma palavra de Deus que nunca se cumpre em suas vidas, não, porque ele está pela fé. Está na espera. Você quer continuar na espera? Eu não quero continuar na espera, não, meus queridos. Uma certa vez o salmista chegou até o Senhor, até o Espírito Santo de Deus, e orou, meus queridos, clamando a Deus: Senhor, não estou no tempo de esperar mais. Apressa-te, Senhor, para cumprir a tua promessa em minha vida. Você pode estar na fila da espera, cheio de ilusão em tua caminhada, ou você pode se posicionar com Deus e ter em 2020 o cumprimento de todas as tuas promessas cumpridas e realizadas em tua vida. Para que nós realizamos o Yom Kippur, meus queridos? Para que dentro de um ano Deus venha riscar, meus queridos, a nossa história, trazendo à existência o que não existe. É para isso que nós realizamos atos proféticos, é para isso que nós nos alinhamos com a visão dos judeus que vive executando chaves. Mas o porquê pessoas praticam, entre aspas, tais chaves e nada acontece? Por quê? Porque faz de uma parte, meus queridos, executa de uma parte uma chave, mas de outra há brechas para ser tampadas. E as coisas não acontecem. E eu fico me orando, indignado, perguntando para Deus: Senhor, até quando filhos meus, que estão debaixo da minha paternidade, irão vivermos dessa maneira, Senhor Jesus? O que está acontecendo com eles? Estão em um grande sono, dormindo. O Espírito Santo de Deus quer despertar você nessa noite. Desperta tu que dormes, diz a palavra de Deus. Eu quero trazer um choque de realidade para você. Enquanto você está aí vivendo o teu evangelho de fachada, esperando em Deus, eu estou vivendo o cumprimento da palavra de Deus. O teu pastor, o teu apóstolo que sobe nesse altar, que recebe a mesma palavra, que adora com o mesmo adorador. Que diferença? O evangelho para um tem resultado, para outro não tem resultado. Para um funciona, para outro não funciona. Que negócio é esse? Que pataquada é essa? Deus quer que pessoas aqui dentro venhamos, queridos, posicionar a tua vida mediante a palavra de Deus. Deus quer um alinhamento de nós, igreja. 2020 só será diferente de nossas vidas se nós formos diferentes. Se a palavra de Deus não tiver peso para você, se a palavra de Deus não quis nem mexer com o teu espírito, esqueça Jesus. Você está na direção errada, caminhando para o inferno sem saber. Você precisa nascer de novo. Porque tem pessoas que ouvem a palavra 1000 vezes, não faz nem cosca, não foi para mim, não. Nem mexeu, isso aí, nossa, foi muito fraquinha a palavra, está lá vivendo o pior, está lá vegetando, está lá comendo o pior dessa terra. E aqueles que ousam, obedecer, executar palavras simples, começam a usufruir de coisas tão grandes. Você está esperando uma palavra eloquente, você está esperando eu gritar, falar línguas, começar a sapatear aqui nessa noite, é isso que você está esperando? Não vai acontecer não, estou aqui para te confrontar. Tem, meus queridos, princípios para ser executado por você. Desperta, crente. Tem princípio que você precisa se despertar, bater um papo reto com Deus no teu particular. Senhor, o que eu preciso fazer para romper em 2020? Quantos aqui gostaríamos de vivermos o melhor de Deus em 2020? Levanta as tuas mãos. Nem todos, aleluias. Tem pessoas que não levantaram a mão,
Por quê, meus queridos? Porque querem que 2020 seja a mesma coisa em tua vida. Mas deixa eu entrar na palavra. Você acha que eu entrei na palavra? Isso aqui é só uma degustação, amém? Eu vou entrar na palavra que Deus me deu nessa madrugada e que queimou, meus queridos, muito forte dentro de mim. Enquanto eu orava, meus queridos, por este culto, o Pai, nessa madrugada, em sonho, veio até mim e a noite inteira Ele falava comigo: Obed-Edom, 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 a noite inteira. Quantos creem que Deus pode dar a palavra revelada aqui? A noite inteira, Obed-Edom, Obed-Edom, Obed-Edom. Quando eu acordei pela manhã, aquilo estava matutando na minha cabeça: Obed-Edom, Obed-Edom, Obed-Edom. Fui ler a palavra de Deus. Então, meus queridos, o Pai queimou dentro de mim para mim estar trazendo essa palavra de Obed-Edom. Você sabe o que Obed-Edom, meus queridos, ele fez para obter êxito na tua vida? Você sabe o que ele fez, meus queridos, para viver o melhor de Deus em tua vida? Ele recebeu simplesmente a arca da aliança em tua casa. E para aqueles que não conhecem o significado da arca da aliança, a arca da aliança representa a presença de Deus. Simplesmente ele teve a atitude de abrir a porta da tua casa. Quando Davi chegou com a arca, ele abriu a porta da tua casa e recebeu a presença do Espírito Santo de Deus. Primeiro princípio para você viver um ano extraordinário em tua vida, presta atenção. Meus queridos, prioriza a presença do Espírito Santo de Deus. A noite inteira o Pai dizia para mim, literalmente, estou sentindo a unção descer aqui: Obed-Edom, Obed-Edom. E o que ele tinha de tão especial, mas que nós não encontramos relatos, menções desse nome Obed-Edom. Nós não encontramos uma linda história, nós não encontramos feitos nem realizações desse homem chamado Obed-Edom. Mas diz a palavra de Deus que quando ele recebeu a arca da aliança, em 3 meses, um homem que não era conhecido, um homem que não tinha nenhuma história forjada, diz a palavra de Deus que uma nação inteira passou a ouvir acerca daquele homem. Por quê? Porque a bênção de Deus veio sobre aquele homem de tal maneira que uma nação inteira passou a ouvir a respeito daquele homem. O que o Pai está querendo dizer com essa palavra, meus queridos, o que você precisa para romper, meus queridos, em teu 2020, o que você precisa para romper em tua caminhada é da presença do Espírito Santo de Deus. Escolha a presença. Escolha a presença. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, nem sabe do que eu estou falando. Fica voando na maionese do que esse camarada está falando. Escolher a presença, que negócio é esse? Eu irei simplificar para você, meu lindo, minha linda. Escolher a presença é você priorizar a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Escolher a presença é você, meus queridos, saber que o teu rei, o teu redentor precisa estar em primeiro lugar em tua vida. Escolher a presença é dar prioridade para aquele que é bendito em tua vida. E a pergunta é a seguinte: você tem dado prioridade à presença do Espírito Santo? Princípios para atrair a presença do Espírito Santo. O Pai quer restaurar essa presença em nossas vidas. Você é um candidato perfeito para receber essa presença. Mas deixa o Pai colocar nessa cabeça santa sua essa realidade. Deixa o Pai, meus queridos, abrir a sua cachola, impregnar dentro de você
Hoje eu compreendo, meus queridos, porque Deus deu um mandamento a Israel, dizendo para Israel, meus queridos, inculcar na vida, na cabeça de teus filhos, que Ele era o único Senhor e que deveria amar Ele de todo o teu ser, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então Israel, quando vai criar o teu filho, meus queridos, eles pegam, faz, meus queridos, testeiro, coloca na testa, faz, meus queridos, pulseiras, coloca nos umbrais da porta de suas casas, para impregnar. Por quê? Porque o ser humano é de cabeça dura. Deus pode falar 1000 vezes a mesma coisa. Traz, Senhor, uma palavra revelada aí, Senhor. Fala algo que estremece a minha casa. Ei, terra, Deus é contigo. Ano 2019 vai ser como nunca antes em tua vida. Portas se abrirão. Você viverá o melhor dessa terra, se você se posicionar com Deus. Caso contrário, nada irá acontecer. Qual evangelho você quer ouvir? Um evangelho que mexe com tua carne, com teu eu, com teu ego, ou um evangelho que gera mudança? Eu estou cansado, meus queridos, de oba-oba. Eu estou cansado, meus queridos, de conversa fiada. Eu, como apóstolo ungido de Deus, estou cansado de vermos as pessoas brincando com o evangelho de Cristo. E depois, mas que você sabe quem fica como feio na história, como ruim na história? É o apóstolo. Não, mas o apóstolo prospera. Mas por que todo mundo que está ali dentro não prospera? Porque a grande maioria não quer se posicionar com o evangelho de Cristo. Não é porque, meus queridos, pastor, que seja apóstolo, tem, entre aspas, vida boa, ganha mais do que todo mundo, tem, meus queridos, privilégio em muitas coisas, então consegue prosperar e viver uma vida melhor do que todo mundo. Não, meus queridos, é porque aqui nesse altar há, meus queridos, vida que vive intimidade com Deus e carrega a presença do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que a presença esteve na vida de Obed-Edom, mas foi o suficiente, 3 meses apenas, e a história dele foi mudada, porque ele se tornou amigo do Espírito Santo de Deus. A presença real de Deus estava sobre a tua vida. Deixa eu fazer mais uma pergunta. A presença de Deus tem estado sobre a tua vida? Eu quero te confrontar nessa noite. Não vive de oba-oba não, meus filhos. Não vive de emoção não. Nós sentimos Deus, sermos envolvidos por uma onda de poder. Nós nos esquecemos elevados em um êxtase. Isso não muda a nossa vida não. O que muda a nossa vida, meus queridos, é nós pautar a nossa vida na palavra de Deus. Primeiro princípio para atrair a presença de Deus: obediência à palavra. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não tem sido submetido à palavra de Deus? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não tem caminhado à luz da palavra? Caminharmos, queridos, à luz da palavra, na obediência plena a Deus, meus queridos, não requer somente uma submissão diretamente a Deus, mas também, meus queridos, ao teu pastor, ao teu apóstolo, à tua liderança, às autoridades que estamos, queridos, à tua volta. Quantos estão quebrando esse princípio nos dias de hoje? Vivemos dias, meus queridos, que cada um faz o que quer. Vivemos dias, meus queridos, em que já não há mais submissão, meus queridos, às suas lideranças. Cada um faz o que quer. E querem a honra de Deus. Não, eu me submeto a Deus. Se você não submete ao pastor que Deus colocou em tua vida, como que você está submetendo a Deus? Você é um hipócrita. Você, meus queridos, é literalmente um hipócrita. Porque é impossível nós submetermos a Deus se em primeiro lugar nós não submetemos aquele que está sobre a nossa liderança. Hierarquia espiritual. Você quer, meus queridos, ser achado como obediente a Deus? Se submete à tua liderança. Seja ela apóstolo, seja ela pastor. Caminhe debaixo de uma autoridade. Porque quando você, meus queridos, se submete a uma autoridade, automaticamente você está submetendo a Deus. Primeiro princípio: obediência plena a Deus. Quer restaurar as emanações de Deus em tua vida e viver um ano, meus queridos, um ano próspero, um ano para romper. Muitos aqui estão sendo abençoados, mas tem uma grande parte, meus queridos, que está deixando a desejar. Deus, meus queridos, está com pressa para abençoar e está lá dormindo na maionese. Apóstolo, a palavra é tão dura, você gosta de puxar tanta orelha, né? Fala com Jesus. Se não houvesse, meus queridos, desobediência, não havia palavra de correção. Palavra de correção só vem, meus queridos, quando há, meus queridos, desalinhamento no ambiente. Deus quer, meus queridos, alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Primeiro princípio: obediência
a palavra de Deus. Quando você for ler a Bíblia, leia falando com Deus: Senhor, a minha vida tem batido com o que está escrito. Examine o homem a si mesmo. Vamos cear nessa noite e eu vou ler para você: examine o homem a si mesmo, e assim come e beba. Precisamos examinar, meus queridos. Existem muitos aí caminhando para o inferno achando que está indo para o céu, porque se julga certo. Quem vai dizer que você está certo ou não é a palavra de Deus, não é nem eu, é a palavra de Deus. E o mais tremendo é que quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, começamos a produzir frutos. E o fruto, meus, que diz quem nós somos em Cristo. Porque a árvore se reconhece pelos teus frutos sobre essa terra. Amém? Segundo princípio, meus queridos, precisamos forjar um caráter semelhante ao caráter de Cristo em nós. Pensamos que em uma geração que não tem tido caráter, é essa geração, meus queridos. Precisamos ter princípios em nossas vidas, sermos imitadores da obra de Cristo. Precisamos, meus queridos, confrontar as nossas vidas com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas de duas caras. Dentro da casa de Deus é uma forma, do lado de fora, meus queridos, é uma pessoa completamente diferente. Dentro da casa de Deus, meus queridos, é uma forma, de uma forma. Em tua casa, meus queridos, é mundano, é carnal. Se você pegar ele de surpresa lá do lado de fora, você nem vai dizer que ele é crente, porque são pessoas que não têm caráter. São pessoas, meus queridos, que não carregam a natureza de Cristo em tua vida. Precisamos, meus queridos, forjarmos o caráter de Cristo dentro de nós. É tempo, meus queridos, de nós criarmos raízes. Irei repetir: é tempo de nós criarmos raízes. O tempo de um povo viver sobre a areia já passou. Deus está dando alimento grosso, feijoada, feijão tropeiro. Ele quer nos dar, meus queridos, alicerce na rocha que é Cristo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ele vai buscar uma igreja alicerçada, uma igreja que vive princípio, uma igreja de caráter, que vive, meus queridos, com tua vida pautada na palavra. E hoje é muito difícil, meus queridos, pregar o evangelho de Deus. Por quê? Porque quando você prega tais verdades, você fica como ruim. Não, mas a mensagem do apóstolo é tão dura. Aí você vai para as igrejas que está barrotando de gente. Grande parte delas, 75%, eu ouso dizer 75%, tem pregado, meus queridos, aquilo que massageia o ego da pessoa. É por isso que elas estão cheias, porque o homem quer ouvir aquilo que mexe com o teu ego. Não quer ouvir palavras de alinhamento, mas Deus te dizer uma verdade. Ei, a porta que leva aos céus, ela continua sendo estreita, crente. Ela não largueceu com o passar dos anos, não. Quem entrar nos céus é com muito esforço e dedicação. Não é vivendo de qualquer maneira, não. E meus queridos, para entrar nos céus tem que viver princípio, alinhado com a palavra de Deus. É algo que nós precisamos restaurar nos dias de hoje. O caráter de Cristo dentro de nós. Terceiro, meus queridos. Terceiro princípio para nós restaurarmos a presença de Deus em nossas vidas: oração e jejum. Eu louvo a Deus que uma pequena parte do ministério iniciou uma campanha conosco de 200 dias de oração e jejum. Mas quantos nos dias de hoje, meus queridos, têm passado bem longe da oração? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não sabem o que é jejuar? Pegar 24 horas de jejum. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não sabem o que é tirar uma hora para ficar com o Espírito Santo? Não, eu quero a presença de Deus em minha vida. Não, eu sou pentecostal. Eu fui gerado para levar o fogo. Você vai levar nem um gelo. Eu vou ousar dizer que nem um gelo você vai levar. Porque para levar o gelo também tem um preço. Nem um gelo você vai levar. O povo pentecostal deveria, meus queridos, ser o povo que mais orasse e jejuasse sobre essa terra. Uma grande parte do povo pentecostal nos dias de hoje tem passado longe do que é realmente consagração a Deus.
querem viver, meus queridos, uma vida de fachada maquiada. Não, eu sou da qual ministério que você é? Não, eu sou do ministério íntimo. Não, eu sou do ministério pentecostal. Chama do avivamento, é o reteté, é o manto. Cadê a presença de Deus em tua vida? Nome, título, meus queridos, não faz de nós homens de Deus, não. Eu posso levar o título de qualquer coisa dessa terra. Isso não me dá unção, isso não me dá autoridade. Somente, meus queridos, uma vida pautada aos pés de Cristo, uma vida real com Cristo. Isso traz a presença sobre a minha vida. E a presença traz resultados. E os resultados trazem testemunhos. Deus quer restaurar a tua presença sobre a tua vida. Eu estou aqui, meus queridos, para erguer a tua cabeça. Você sabia, meus queridos, que vocês são um povo bem-aventurado? Eu ouso dizer, não estou me vangloriando, longe de mim, reconheço que eu sou pó e cinza, mas vocês são bem-aventurados, que vocês têm um apóstolo que, como os que eles têm bagagem para pregar e dizer a verdade, amém? Poucos ministros que eles pregam o que eu tenho pregado para vocês, sabe da verdade, conhece as chaves, mas não passe ela para a igreja. Não, importante é você dar o dízimo, importante você enriquecer a igreja, né? Faz ofertas aí de sacrifício, importante é eu ter as lãs das ovelhas. Ei, eu não estou nem aí com tua lã, não, eu quero que você chegue um dia nos céus, e quem vai chegar nos céus são amigos do Espírito Santo de Deus sobre essa terra, pessoas que carregam a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Homens e mulheres, músicos como Obed-Edom, que recebe a presença de Deus em tua vida. E vivemos dias difíceis, meus queridos, onde Satanás tem conseguido endurecer o coração de pessoas. Conseguimos ficar em um ambiente de glória com os nossos corações duros, igual o concreto. A nossa boca não abre para dar um glória a Deus. Não cai uma lágrima nos nossos olhos. As nossas lágrimas não é por causa do ministro que está aqui na frente, não. É quando nós rasgamos nosso coração para Deus. Eu estou vendo isso aqui toda semana, orando com a minha equipe aqui. Começo a orar, passa 15, 20 minutinhos. A missionária está em pranto, a Ana está em pranto, a outra irmã está em pranto, chorando, adorando. A gente só está clamando pelo quinto encontro. Senhor, precisando da tua presença, as irmãs chorando. É lindo isso, né, meus queridos? O Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele quer que a gente venha ter uma mudança. Precisamos aprender, meus queridos, cultuar a Deus. Precisamos aprender a dar o melhor para Deus. Precisamos, meus queridos, aprender, meus queridos, a buscar o nosso Senhor. Deus está dando chance para pessoas aqui dentro. Deus está dando oportunidades. Por quê? Porque Ele ama. Então Ele vai e traz uma palavra como essa. Mas se você não a recebe, meus queridos, a palavra, meus queridos, simplesmente é roubada por Satanás. E você perde a grandeza de Deus. Aí vem mais um ano. Você lembra, meus queridos, em 2018, quando nós estávamos virando para 2019? Você lembra? Eu lembro, meus queridos, eu estava usando exatamente esse termo. Você acredita nisso? E eu lembro que foi levantada uma oração profética aqui, repreendendo principado e potestade. E todos vocês confessaram que o ano 2019 seria diferente. Em prática foi diferente. Você viveu a diferença. Aí que está a questão, meus queridos. Precisamos crescer em Deus, meus queridos. Obed-Edom conquistou a presença do Espírito Santo. O que você está fazendo para conquistar a presença do Espírito Santo? Eu vou conquistar, apóstolo, a presença do Espírito Santo de Deus da minha maneira, do meu jeito, no meu cantinho, na minha casa. Ei, cabeçudos não conquistam a presença de Deus, não. Somente pessoas que vivem princípios na palavra de Deus. Deus dá a direção mediante ministros do Evangelho, embaixadores, músicas da palavra de Deus. E se você não se alinha a ela, vai buscar mais um ano, vai ver 2021 chegando, a tua vida vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma, porque você não teve mudança. Deus quer que nós venha ter mudança, meus queridos. Deus quer que nós venha ter mudança. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele nos fala de uma obediência plena a Deus, de uma vida de caráter, de uma vida de oração. E quarto lugar, meus queridos, dedicação ao propósito de Deus. Muitos dizem, eu quero atrair a presença de Deus para a minha vida, mas não se dedica naquilo que Deus o chamou. Você sabe o que é você dedicar na tua vocação? Em primeiro lugar, você descobrir
para que Deus te gerou. Nenhum de nós fomos gerados para ser sanguessuga. Nenhum de nós fomos gerados para ser zumbi. Pessoas mortas, que não fazem nada para Deus. Zumbis são as pessoas lá de fora, estão mortas, precisam ser resgatadas em Cristo Jesus. Você está vivo, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre você. Amém? Descubra o propósito de Deus que Ele tem em tua vida. Em segundo lugar, você vai trabalhar dentro desse propósito. Você vai se mover dentro desse propósito. Quantos nos dias de hoje têm abandonado o propósito de Deus? Está nem aí. Não, estou fazendo o meu querer, minha vontade. Agora estou lutando por meus sonhos. E quer a mão de Deus. Quer que Deus está lá com o favor dele. Uma geração de doidos. Geração de doidos. Que acha que pode manipular Deus. Eu não manipulo Deus, eu me submeto à vontade de Deus. É por isso que o favor dele vem sobre a minha vida. Amém? Queira, cumprir o propósito de Deus. Prioriza esse propósito. O que Deus tem pedido para você, diaconisa? O que Deus tem pedido para você, levitares? O que Deus tem pedido para você, Débora? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para você, apóstolo Wilk? Eu preciso, conhecer esse propósito e trabalhar dentro desse propósito. Caso contrário, eu vou nadar e morrer na praia. Porque Deus me gerou para um propósito e eu não quero queimar para esse propósito. Não pega ímpio como referencial, não pega pessoas como referencial, pega Jesus. Pega, a palavra de Deus. Amém? Alguns dias atrás nós já vamos orar. Amém? Estamos na presença. Amém? Nós não vivemos religião. Deixa eu ver o horário aqui. Está dando quase meia-noite já. 2 minutos, amém? 2020 vai ser diferente na tua vida, com o teu posicionamento. Amém? Não, mas temos que orar exatamente na virada. Há algo diferente, na virada. Vamos dobrar o joelho. Isso não muda a tua vida não, rapaz. Muda a tua vida se você se aliançar com a palavra de Deus. Eu estou cansado de pessoas, vivendo, no evangelho, de fachada, sabe? E eu fico orando, intercedendo, Senhor, traz rompimento, a pessoa não quer se aliançar à palavra. E vai continuar a vida inteira da mesma maneira. Deixa eu finalizar aqui, meus queridos, em relação ao propósito. Um empresário ligou para mim umas 2 semanas atrás. E ele começou a conversar comigo, apóstolo, não sei por que eu estou preocupado com você. Seu ministério é pequeno, humilde. Você nunca pensou em abrir um estabelecimento, uma loja, algo do tipo, para trazer uma renda extra para você? Eu senti no meu espírito que queria me ajudar, é um empresário. E a resposta foi o seguinte: meu filho, pensar eu já pensei, mas o Espírito Santo de Deus me revelou o meu propósito. E dentro do meu propósito, eu tenho que queimar dentro dele. E ele me disse que se eu queimar dentro dele, ele vai trazer todo o suprimento que eu preciso. Então eu não preciso abrir nada na minha vida. Eu preciso queimar para Deus, fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. Ele diz do outro lado, então, amém. Deus abençoe a tua caminhada. E eu finalizo aqui dizendo para você, meus queridos, abrace o que Deus mandou você abraçar, invista no teu propósito. Deus chamou você para varrer uma igreja, varra a igreja. Existem muitas pessoas em lugares errados nos dias de hoje. Deus mandou varrer a igreja, quer cantar. Deus mandou pregar, quer louvar. Deus mandou louvar, quer ser ministro da palavra. Vive, completamente oposto da realidade de Cristo sobre a tua vida. Não vê o favor de Deus. Deus se compromete à tua palavra. Amém? Você quer obter resultados naquilo que Deus te chamou? Faça o que Deus mandou você fazer. Seja um louco na presença de Deus. Obed-edom, com amor e carinho, abraçou a presença de Deus. Agarrou a presença de Deus. E o resultado, é que em 3 meses, a vida e a história dele foi transformada pelo poder de Deus. Amém? Se você agarrar a presença de Deus em tua vida, se você abraçar a presença de Deus,
a tua vida, a tua história nunca mais será a mesma. Fertejamos que um 2020. Passa a fertejar a partir dessa noite, mas com o teu coração gerando mudança. O que não orava, eu vou orar. O que não trabalhava, eu vou trabalhar para Jesus. O que não obedecia, eu vou obedecer. Aí você vai ver Deus, Mosquiz, honrando a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Deus tem uma palavra para cumprir em tua vida. Deus tem uma palavra para cumprir, Mosquiz, em tua história. Comece a confrontar Deus com essas verdades, Senhor, até quando a promessa de Deus, a tua promessa não irá se cumprir em minha vida. Se você não amar o que Deus tem dito a teu respeito, quem vai amar? Quem vai acreditar? A Anne recebeu promessa de Deus de ser uma pregadora da palavra. O Rander recebeu uma palavra de Deus de ser um conferencista sobre essa nação. O Yuri recebeu uma promessa de Deus de ser evangelista, andar, ganhar almas, evangelizar. Se você não confrontar o que Deus tem prometido para você, como que Deus vai te honrar? Precisamos, meus queridos, fazer uma alta reflexão nessa noite. Vamos cear daqui a pouco. Vamos fazer uma oração profética, amém? Já deu meia-noite. Estou quebrando protocolo, amém? Quebrando protocolo. Por quê, meus queridos? Porque não é mudança de horário que muda a minha vida, não. Eu vou orar às 0 horas. Aí vivo uma vida, meus queridos, de desobediência na presença de Deus. Estou finalizando essa palavra. Eu, como pai desse ministério, meus queridos, estou nessa noite registrando essa mensagem no meu coração. E a vida de cada um de vocês, e a conquista de cada um de vocês, 2021 está chegando, grava aí. 2021, e eu vou estar aqui em nome de Jesus nesse altar, porque eu sei aonde Deus vai me levar. Ainda não chegou o tempo dele me levar, eu sei que eu vou estar aqui. Ainda não cumpriu o propósito de Deus. A gente só parte quando cumpre o propósito. E eu vou estar aqui em 2021 para confrontar vocês da mesma forma. Qual foi a tua conquista? Vai ser o nome da palavra. Grave o que eu estou dizendo para vocês, meus queridos. Um dia Deus usou o pastor João para me confrontar a respeito da minha administração do meu dinheiro. Um ano depois ele me procurou e o conselho que eu te dei: você praticou? Eu tinha 0,0 na minha conta. Naquele dia Deus me deu um choque de realidade. Rapaz, se você não tomar uma decisão, uma posição diante de mim, você sempre vai ser um mané, nunca vai ter nada. A partir daquele dia, um ano depois, comecei a economizar. Nunca gastei tudo que eu recebia. Deus, meus queridos, vem com uma palavra simples como essa e nos confronta. Agora o que vai me gerar mudança na tua vida são as decisões que você vai tomar a partir de hoje. Qual vai ser as suas atitudes? Você vai ser a mesma coisa que você estava sendo algumas horas atrás, em 2019? Você vai viver a mesma coisa, a mesma memice, vendendo o almoço para comer na janta. Mas Deus me mostra, meus queridos, você sabe o que Deus me mostra? Pessoas sendo levantadas em 2020. Grave essas palavras. Pessoas que vocês julgavam, grave essas palavras. Pessoas que vocês diziam que estavam para trás, que tinham parado, o ministério estava morto. Vocês vão ver decolando, ó. Mas não estava parado. O que aconteceu com fulano? Grave o que eu estou dizendo para vocês. Uma vez que a gente se posiciona para viver reino, as promessas são aceleradas. Amém? No findar de 2020, eu vou lembrar vocês dessa palavra. E eu vou ter, meus queridos, vídeos para passar nesse telão de pessoas que estão aqui dentro ministrando a palavra de Deus com autoridade. Grave o que eu estou dizendo para vocês. Amém? Meus queridos, não é todos que pegam a palavra não, sabe? Mas aqueles que pegam, eles rompem, eles voam. Porque eles querem, meus queridos, se submeter à palavra de Deus. Faça como Obed-Edom, amém? Você vai ler o Velho Testamento, tanto depois quanto antes, você não vai encontrar a menção desse homem. Mas quando a presença encontrou esse homem, dentro de 3 meses a tua vida foi transformada. Então, se o segredo da tua vitória está na presença do Espírito Santo de Deus, faça de tudo para obter essa presença nesse ano que você está iniciando. Faça de tudo para estar aliançado com o Espírito Santo de Deus, para ser amigo do Espírito Santo de Deus. As coisas irão acontecer em tua vida.
Simples assim. Você não vai ter dificuldade em nada. Vai acontecer em tua vida, em tua história. Simples assim. Amém? Obed-Edom, 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 Obed-Edom. E eu despertei do sono. Senhor, o Senhor quer nos falar de algo muito simples que nós falamos o ano inteiro, da presença de Deus. Simples, né, meus queridos? Estava preparando um sermão eloquente, mexer com teu espírito e falar de promessas, de conquista, uau, e Deus veio até mim. Não, meu filho, é Obed-Edom. Meu povo precisa só conquistar a minha presença, parar com esse negócio de viver uma vida de fachada. Eu tenho presente de Deus, eu estou cheio de Deus. Não tem nada diferente na vida das pessoas. Você vai ter a presença de Deus, dependente de mim, você vai ter a presença, porque nós vamos buscar, vamos orar, vamos jejuar. A turma que está comigo nessa maratona, vamos continuar seguindo em frente, orando, jejuando, no fim darmos que desse propósito, a unção virá do céu sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém, amém, a maioria. E eu me alegro por isso. Deus quer incendiar essa cidade através da tua vida. Amém? Deus tem um propósito. Você sabe que eu descobri em Cristo Jesus, diaconisa Eliane, que por mais simples que seja o nosso ofício, ele é tão importante quanto o ofício do apóstolo. Vocês sabiam, igreja do Senhor, que o ministério mais alto, biblicamente, é o apostolado? O apóstolo é a hierarquia mais alta dentro da palavra de Deus. Depois do apóstolo vem um profeta, depois os pastores. Vocês sabiam disso? Mas aos olhos do Pai, quando uma pessoa está queimando dentro do teu ofício, ele é tão valorizado quanto o apóstolo. Amém? Então não importa qual seja o teu ofício, queira fazer ele e faça com excelência. Aí Deus vai ter o porquê de vir com a presença dele sobre a tua vida, porque você está fazendo algo para ele. Você se encontrou, você descobriu o teu propósito. Você foi chamado para ser empresário, vai ser empresário com a presença de Deus. Mas não queira ser empresário se Deus não te chamou você para ser empresário. Vai queimar fora do lugar para que era para você estar queimando. Vai dar problema para você no mundo espiritual, assim como aconteceu comigo. Amém? Tentei, orei a Deus, vou fazer investimento. Deus, você vai fazer investimento coisa nenhuma. Quem te sustenta é o meu reino. É Ele quem cuida de você. Amém? Me peça o que você quer. Eu te digo mais, tu és rico. Eu ouvi essa voz do Pai dizendo para mim lá no alto monte: tu és rico, me pede, conversa comigo. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, rapaz. Expressa para Ele qual roupa você quer vestir, qual comida você quer comer. Fale para Ele. Amém?